Módulo 6. A linguagem da doença. Bom, polaridades, pulsação e equilíbrio. Você já percebeu que o seu corpo pulsa? Nós vivemos sempre em polaridades. A base, por exemplo, da medicina é trabalhar com polaridades, o que é mais, o que é menos. Por exemplo, hipertensão, hipotensão. Hiper está acima, hipo abaixo. Então, hipertensão arterial, hipotensão arterial, hipertrofia muscular, hipotrofia muscular. Então, veja, sempre tem um plano onde seria o saudável, acima, tá, aqui foi além da polaridade do mais, aqui do menos. O ideal é ficar aqui nesse equilíbrio e pulsando, né? Porque o que é o certo na vida? Por exemplo, o coração. Contrai, relaxa, contrai, relaxa. O que é saudável no coração? Contrair ou relaxar? Os dois, né? Contrair e relaxar. Isso é uma pulsação. O saudável sempre pulsa e precisa ter polaridade. Bom, aqui é a essência para entender como é que funciona todo ser vivo. Aliás, não é ser vivo não, isso aqui dá para ver, por exemplo, em relacionamentos, dá para aplicar em outras áreas, tá? O que são polaridades, o que é pulsação e equilíbrio? Por exemplo, num casamento, homem e mulher, não é polaridade? É, tem que ter pulsação e equilíbrio. Bom, doença, né? Somatização e conflitos emocionais. Aqui, nós vamos mostrar que por trás de toda somatização, uma doença corporal, existem conflitos emocionais. E para que vem essa somatização? É uma forma da criança que coordena a função corporal, é a sua criança interna como comanda o corpo. Usa o corpo para mandar mensagem para o seu adulto, para ver se o adulto acorda e olha para si mesmo. Quando você está doente, você não tem que olhar para você mesmo? É a sua criança te chamando. A criança com conflitos emocionais, pedindo para que você olhe para as necessidades dela. Linguagem da doença. Entender que cada órgão tem uma carga simbólica. Aí vamos explicar aqui que é símbolo. Eu lembro numa aula que eu estava explicando símbolo, e aí tinha uma aluna lá que, não estou entendendo, Fernando. Aí foi a melhor explicação de símbolo, que ela entendeu e todo mundo entendeu. Vou fazer com você também, só que eu vou pegar um vermelho, você vai entender por quê. Eu falei para ela, bom, o que é isso aqui? Isso aqui é um pincel atômico para escrever aqui, né? Não é? O fato é isso aqui é o pincel atômico, não é um pincel atômico? É. Agora eu falo assim, imagina que isso aqui é meu pênis, e joguei na mão dela, ai! Não sei se eu fiquei feliz ou triste, que ela fez assim, ela podia agarrar correndo, mas ela soltou. A reação dela foi em cima do pincel atômico ou a carga simbólica que eu coloquei? A carga simbólica, né? É interessante. E o nosso corpo é cheio de símbolos e nós adoecemos pelo símbolo. Cada órgão, cada estrutura é como se tivesse uma alma. Essa alma é o que dá essa carga emocional, carga simbólica. Então, cada estrutura corporal carrega uma alma, um conteúdo simbólico que fala além do órgão. E aí, entendendo a carga simbólica, você vai entender a linguagem da doença. Para entender isso, tem que usar o hemisfério direito do cérebro. É treinamento. E vocês vão ver como as doenças falam. Função da doença. A função da doença no indivíduo, nas relações e no sistema. A função da doença comigo mesmo. Acordar para a vida. A doença sempre fala, acorda. Se você continuar desse jeito, um caminho doentio, veja, a doença vem quando eu estou num caminho doentio de vida. Eu estou num caminho doentio, vem uma doença. Para quê? Para evitar que eu siga em frente no caminho doentio e não estou me enxergando. Se eu seguir em frente, eu vou para a loucura ou para a morte. A doença vem para me segurar, impedir que eu chegue nesses destinos que eu não estou percebendo, mas é para onde eu vou. Então a doença vem para nos salvar dos delírios, da ilusão, do mundo fora da realidade que nós vivemos. A doença nos chama para a realidade e essa é a verdadeira função dela. A verdadeira função é fazer com que você volte ao caminho saudável da vida. Se você tirar a doença,
você vai ver onde você vai parar, porque essa mente muitas vezes está completamente doentia. O corpo tem que segurar as loucuras que a mente inventa. A doença é uma delas, uma das funções é essa. Então isso seria o caminho, a função natural da doença. Agora, a doença pode aparecer nos relacionamentos. Minha mulher está sempre doente, meu marido é sempre doente. Existe uma dinâmica ali que de repente eu posso utilizar a doença para ficar num papel de vítima e fazer com que o outro cuide de mim. Aí é um uso inadequado da doença, onde eu estou usando a doença para trabalhar com manipulação. Se você assistiu o Triângulo Dramático no outro módulo, se não assistiu, dá uma procurada que tem lá. Aí você vai ver que de repente a vítima utiliza o jogo de doença para ficar num local onde não preciso fazer nada, alguém faz por mim. Sabe quando essa pessoa vai melhorar da doença? Nunca. Isso aqui é utilizar a doença como jogos de poder. Isso acontece nas relações e acontece numa família também. Se isso está acontecendo numa família, se você não perceber a dinâmica, sabe quando isso vai melhorar? Não melhora, porque é muito mais vantajoso ficar doente do que ficar saudável. Bom, funções da doença, as funções saudáveis e a utilização da doença para jogos de poder e de manipulação. Tratamento e caminhos para a cura. Se você entender qual é a função para que essa doença está no indivíduo e no sistema, você já tem um bom caminho para saber o que precisa ser feito para chegar nessa cura, entre aspas. E técnicas específicas de constelação para trabalhar a doença. Como é que se usa na constelação, que é muito simples e fácil e eficaz. Para quem sabe, né? Então, como é que se trabalha com doença utilizando técnicas de constelação? E, como exercício que eu vou passar para você, de novo, um exercício de constelação. Se você assistiu os outros módulos, se não assistiu, assista, você vai ver esses exercícios. Você vai pegar elementos que representem, olha só, hein? Presta atenção. Você adulto, meu lado adulto. A doença, meu lado criança, mãe, pai, vida e morte. Vida e morte. E aí você monta no campo, mais ou menos um tabuleiro de xadrez, de dama, o tamanho, onde você coloca cada um desses elementos. O eu adulto, o eu criança e para onde está direcionado. E aí você vai observar aonde fica essa doença em relação a esse sistema. Qual é a função dessa doença? E aqui vai ser interessante, você vai ver a relação com vida, morte. Essa doença está mais conectada aonde? Essa doença é sua? Essa doença tem a ver com a família da sua mãe ou do seu pai? Essa doença tem uma função onde você fica em relação à criança, porque quando a criança fica longe do adulto, está em uma posição inadequada, geralmente aparece uma doença aqui, que a doença, uma das grandes funções é fazer com que o meu adulto olhe para a minha criança e cuide da minha criança. Será que esse meu adulto é um adulto saudável que cuida da minha criança ou está focado em outras situações de vida? Perdi a minha criança de foco. E aí, montando essas relações aqui, observe e veja o que acontece aqui. Preste atenção e vai observando. Onde está a doença, para onde ela olha, como é que está essa relação entre você e a criança, como é que está a relação dessa criança com pai e mãe, quem olha para essa criança, quem está olhando para a doença está olhando para quem? E afinal, você está mais perto da vida ou da morte? Ou você fez algo que é pôr vida e morte e tudo juntinho, você não tem nem noção do que é vida nem morte. Bom, coragem para olhar para isso, identificar o que está acontecendo e caminhe para a cura, caminhe para um mundo saudável. Te vejo no próximo módulo.